Você já conheceu alguém que parecia viver num mundo à parte? Alguém que via ameaças onde ninguém mais via? Ou aquela pessoa que explodia emocionalmente por qualquer coisa, como se cada conversa fosse uma questão de vida ou morte? A maioria das pessoas acredita que isso é apenas um jeito de ser, temperamento difícil, personalidade forte. Mas veja bem, a ciência mostra algo completamente diferente. Existem padrões profundamente estruturados, tão profundos que moldam a forma como pensamos, sentimos, nos relacionamos. E quando esses padrões saem do equilíbrio, a gente tem o que a psiquiatria chama de transtornos de personalidade. Mas para ficar mais fácil e você já começar a entender melhor sobre tudo isso, pense que nesse exato momento você está usando um óculos com lentes vermelhas, onde tudo que você vê tem um tom avermelhado. Você não escolheu isso, é simplesmente como o mundo aparece para você. Os transtornos de personalidade funcionam mais ou menos assim. São lentes invisíveis que distorcem a percepção da realidade e a pessoa muitas vezes nem percebe que está enxergando diferente dos outros. E segundo o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, existem exatamente 10 tipos principais de transtornos de personalidade, 10 padrões diferentes de perceber e lidar com o mundo. Antes de mergulhar nos 10 tipos específicos, você precisa entender que o DSM-5 organizou esses transtornos em 3 grandes grupos, 3 mundos diferentes de percepção. O primeiro mundo é o cluster A, o mundo excêntrico. São pessoas que podem parecer estranhas, desconfiadas, isoladas, aquelas pessoas que parecem estar vivendo num universo à parte. O segundo mundo é do cluster B, o mundo das personalidades, vamos chamar de dramáticas. Aqui as emoções são intensas, imprevisíveis e muitas vezes explosivas, envolvendo às vezes raiva, uma busca constante por atenção e validação. O terceiro mundo é o cluster C, é formado por pessoas com perfil ansioso. Neste grupo predominam medos como o receio de rejeição, a insegurança quanto a si mesmo e o temor de perder o controle. Mas por que isso importa? Simples. Cada um desses mundos tem uma neurobiologia diferente por trás. Quando a gente estuda personalidade, descobrimos que existem basicamente 2 sistemas no cérebro, o sistema Go e o sistema No-Go. O sistema Go é dopaminérgico, é ele que te empurra para frente, para explorar algo, para arriscar e buscar novidade. Já o sistema No-Go é serotoninérgico. Esse aqui te segura, te dizendo para não arriscar, preservar o que está seguro, manter do jeito que está. Nos transtornos de personalidade, esses sistemas podem estar completamente desregulados. E o resultado? Padrões rígidos de comportamento que causam sofrimento imenso para a pessoa e para quem está ao redor dela. Mas olha só, a gente precisa desses padrões diferentes também na sociedade. Não existe necessariamente uma personalidade boa ou ruim. Existe uma personalidade que está adaptada ou desadaptada ao ambiente. Isso faz sentido, porque se todos nós tivéssemos a mesma personalidade cautelosa, ninguém atravessaria o rio para descobrir o que tem do outro lado. E se todo mundo fosse impulsivo, todo mundo morreria tentando atravessar. A diversidade de personalidades é essencial para a sobrevivência da espécie humana. Só que quando esses traços saem do equilíbrio, vão para o extremo, a gente tem um problema sério, o transtorno de personalidade. E vamos entender melhor sobre isso. Vamos começar pelo primeiro mundo, o cluster A. O mundo das pessoas que parecem, às vezes, para os outros, estranhas, desconectadas, desconfiadas, excêntricas. Aqui, a gente tem 3 transtornos de personalidade principais. O primeiro é o transtorno de personalidade paranoide. Imagina viver num mundo onde todo mundo parece estar contra você, onde cada gesto, olhar ou palavra esconde uma ameaça. Você não confia em ninguém, guarda rancor por anos e vive em constante alerta. Esse é o mundo da pessoa com um transtorno de personalidade paranoide. E segundo o DSM-5, não é apenas desconfiança. É um padrão rígido de interpretar qualquer ação como maliciosa. Pesquisas recentes, inclusive, mostram que essas pessoas têm uma hipersensibilidade interpessoal, percebem perigo onde os outros veem neutralidade.
É como se o cérebro estivesse calibrado para detectar ameaças o tempo todo, e curiosamente em contextos realmente perigosos. Essa paranoia pode até ser protetora em alguns casos. O segundo transtorno do cluster A é completamente diferente. O transtorno de personalidade esquizoide. Nessa personalidade não existe desconfiança, existe indiferença. Sabe aquela pessoa que simplesmente não liga para o contato social desde a infância e adolescência, que prefere estar sozinha, não demonstra emoção e parece viver num isolamento interno? Isso é muito característico desta personalidade. Estudos mostram que indivíduos com traços esquizoides têm baixa reatividade emocional e ausência de motivação social. É como se o sistema de prazer ligado à conexão humana estivesse desligado. E o terceiro transtorno do cluster A é o transtorno de personalidade esquizotípica, o mais grave, talvez, deste grupo. Esse transtorno está associado ao espectro da esquizofrenia. Pesquisas recentes de 2023 e 2024 demonstram que aproximadamente 14,6% das pessoas com esse transtorno evoluem para a psicose ao longo do tempo. E o que diferencia o transtorno de personalidade esquizotípica? São crenças incomuns, as experiências perceptivas são estranhas, o pensamento e discurso peculiares. E além disso, a pessoa pode ter uma ansiedade social excessiva que não melhora com familiaridade. Mas antes de seguir para os nossos próximos tipos de transtorno de personalidade, é importante destacar que esses comportamentos podem parecer exagerados para quem não conhece bem a pessoa. Isso não significa que ela tenha um transtorno de personalidade, apenas que certos padrões de pensamento e comportamento podem estar presentes de forma mais intensa. Mas vale lembrar que esses padrões devem ser acompanhados por um profissional para uma avaliação adequada. Até porque o objetivo aqui é promover compreensão e não criar rótulos ou diagnósticos a partir do contato que estamos tendo. Compreender esses modos tão distintos de sentir, perceber, é um passo importante para enxergar o ser humano para além do diagnóstico. Por exemplo, no meu livro Bipolar Sem Mistérios, eu aprofundo bem essa conversa, para que o olhar clínico e o olhar humano caminhem juntos, com menos rótulo e mais entendimento para pessoas que convivem com transtorno bipolar. Esses perfis podem parecer distantes, mas quando entendidos com clareza, revelam nuances da mente que merecem atenção. Acesse o link na descrição desse vídeo e conheça o livro que anda ajudando milhares de pessoas pelo Brasil, principalmente para aqueles que convivem com o diagnóstico de transtorno bipolar. E vamos para o grupo B, o cluster B. Aqui as coisas ficam ainda mais intensas. O cluster B é composto por 4 transtornos de personalidade: o antissocial, borderline, histriônico e narcisista. O primeiro é o transtorno de personalidade antissocial. Para você, o que define uma pessoa antissocial? Escreva aí nos comentários. Porque, segundo o DSM-5, ele se define como um padrão persistente de desrespeito e violação dos direitos alheios, fracasso em conformar-se a normas sociais, impulsividade, agressividade e, o mais importante, ausência de remorso e empatia. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o traço de agradabilidade na teoria da personalidade chamada Big Five. É aquela capacidade de se importar com o outro, sentir empatia, cooperar. As pessoas diagnosticadas com transtorno antissocial têm um traço extremamente baixo de agradabilidade. Olha só como isso se manifesta na prática. Quando você está negociando com alguém, começa a chorar, pitanga, por assim dizer, sobre como a vida está difícil, a pessoa com alto traço de agradabilidade vai te dar R$100 e ainda vai pedir emprestado para te ajudar mais. Mas e a pessoa com transtorno de personalidade antissocial? Ela vai falar: o que eu tenho a ver com isso? Não estou nem aí para os seus problemas. Quando esse traço é extremo demais, a pessoa cruza a linha. Ela começa a violar direitos, a manipular e até a usar os outros sem remorso. E nesse cenário, a gente tem um problema sério e grave. O segundo transtorno do cluster B é provavelmente o mais estudado e o mais complexo: o transtorno de personalidade borderline.
Aproximadamente cerca de 2% da população adulta mundial é diagnosticada com esse transtorno. Pode parecer pouco, mas em contextos clínicos, esse número é mais alto. É um dos transtornos mais prevalentes em consultórios e hospitais psiquiátricos hoje em dia. E o que caracteriza o borderline? É um padrão generalizado de instabilidade nas relações, na autoimagem, instabilidade nos afetos e impulsividade acentuada, principalmente relacionada ao relacionamento interpessoal. Pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline frequentemente fazem esforços intensos para evitar o abandono, seja ele real ou imaginado. Seus relacionamentos são marcados por muita intensidade emocional e instabilidade, com alternância entre idealização e desvalorização da outra pessoa, 880. A identidade muitas vezes é instável e pode mudar dependendo das pessoas ao redor. Podem agir de forma impulsiva, muitas vezes em comportamentos que podem ser autodestrutivos. A raiva é intensa, muitas vezes desproporcional à situação, e também podem sentir um vazio crônico que as acompanha constantemente. E o terceiro transtorno desse grupo, cluster B, é o transtorno de personalidade histriônica. Aqui, a palavra-chave é atenção. Você já conheceu alguém que precisa ser o centro das atenções o tempo todo? Que usa comportamento, às vezes sexualmente sedutor de forma inadequada, que tem uma expressão emocional superficial e rapidamente mutável, ou até que dramatiza tudo é um drama. A pessoa diagnosticada com esse tipo de personalidade se sente desconfortável quando não é o centro das atenções. Ela tende a usar a aparência física para chamar a atenção. Ela tem um estilo de discurso impressionista, sem detalhes e cheio de exagero dramático emocional. E o quarto e último transtorno de personalidade desse grupo é provavelmente o mais conhecido e o mais mal compreendido, o transtorno de personalidade narcisista. Já ouvi muita gente achar que narcisismo é só ser egoísta, mas não é. Segundo os manuais, esse tipo de personalidade é um padrão pervasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Basicamente, existem dois tipos de narcisismo: o narcisismo grandioso e o narcisismo vulnerável, ou narcisismo pele grossa, narcisismo pele fina. O narcisismo grandioso é aquele que todo mundo conhece, extrovertido, busca atenção, se acha especial e único. Mas o narcisismo vulnerável ou pele fina é diferente. É caracterizado por sensibilidade extrema a críticas e instabilidade emocional. Um exemplo comum sobre isso é que o narcisista grandioso te diz abertamente que ele é melhor que você. Por outro lado, o narcisista vulnerável age de forma passivo-agressiva, se ofende com qualquer crítica e joga a vítima. O que está por trás desse narcisismo? Um senso de merecimento, uma crença de que as regras não se aplicam a ele, e uma incapacidade, muitas vezes, de sentir empatia genuína pelos outros. Já os próximos 3 transtornos de personalidade têm a ver com medo. Com isso, encerramos o cluster B e vamos para o cluster C. Os próximos 3 transtornos de personalidade são sobre medo. E aqui a gente entra no território do medo, ansiedade e evitação. Vamos começar pelo transtorno que representa uma das condições mais prevalentes em contextos clínicos, o transtorno de personalidade evitativa. E o que define a personalidade evitativa? É um padrão generalizado de inibição social, sentimentos de inadequação e hipersensibilidade a avaliações negativas. Um bom exemplo sobre isso é só você imaginar aquele momento em que você quer muito se conectar com as pessoas, você deseja relacionamentos, mas ao mesmo tempo você tem tanto medo de ser rejeitado, criticado ou ridicularizado que você simplesmente não consegue se aproximar de ninguém. A pessoa evitativa evita atividades ocupacionais que envolvam contato interpessoal significativo. Ela reluta em se envolver com pessoas a menos que esteja certa de que vai ser aceita. Ela se vê socialmente inferior e inadequada, mas ela tem vontade de se relacionar, apenas evita.
O próximo transtorno desse grupo é o transtorno de personalidade dependente. E aqui estamos falando sobre desamparo. Imagine você não conseguir tomar decisões cotidianas sem uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento de que aquilo tem que ser feito. Ou imagine precisar que outros assumam responsabilidade por áreas importantes da sua vida. A pessoa que convive com esse tipo de personalidade é dependente e busca excessivamente cuidado e apoio. Ela se sente desamparada quando está sozinha. E quando um relacionamento termina, ela busca urgentemente outro relacionamento como fonte de cuidado. É como se ela não conseguisse existir sozinha, como se a identidade dela dependesse da presença constante do outro. E o terceiro transtorno de personalidade do cluster C é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Mas cuidado, esse não é o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo que você conhece. O TOC envolve obsessões intrusivas, indesejadas e compulsões para reduzi-las. Já o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é completamente diferente. Aqui a gente tem um padrão generalizado de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal. Olha só as características: preocupação com detalhes, regras, listas e organização a ponto de perder o objetivo principal da atividade. Perfeccionismo que interfere na conclusão das tarefas, devoção excessiva ao trabalho, inflexibilidade sobre questões morais ou éticas, incapacidade de descartar objetos gastos ou já inúteis, relutância em delegar tarefas, avareza, rigidez, teimosia. A pessoa com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo não lava as mãos 50 vezes porque tem medo de se contaminar, e ela não tem rituais para neutralizar pensamentos intrusivos. Ela simplesmente acredita que a maneira correta de viver é com ordem, controle e perfeccionismo absolutos. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer: qual desses padrões você já reconheceu em si mesmo ou em outras pessoas? Qual desses padrões você reconhece nas pessoas ao seu redor? Porque agora que você conhece os 10 transtornos de personalidade, a gente precisa entender algo fundamental: como eles são diagnosticados e, o mais importante, como eles podem ser tratados. Até aqui, eu te mostrei 10 categorias distintas de transtorno de personalidade: paranoide, esquizoide, esquizotípico, antissocial, borderline, histriônico, narcisista, evitativo, dependente e obsessivo-compulsivo. Mas adivinha só, esse modelo categórico tem um problema sério. E por que eu te digo isso? Será que as pessoas realmente se encaixam perfeitamente nessas caixinhas? Será que alguém é 100% borderline, nada mais? Ou será que os transtornos se sobrepõem, se misturam, formam padrões mais complexos? O DSM-5 introduziu um modelo alternativo para transtorno de personalidade. Esse modelo funciona de forma completamente diferente do que eu terminei de te ensinar. Ao invés de categorias rígidas, esse modelo usa uma abordagem dimensional, onde avalia 2 critérios principais. Critério A: nível de funcionamento da personalidade, tanto em relação a si mesmo quanto em relação aos outros. Critério B: traços patológicos de personalidade em 5 domínios: afetividade negativa, desapego, antagonismo, desinibição e psicoticismo. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, em vez de te dar um rótulo, você é borderline ou você é narcisista, o modelo alternativo te dá um perfil dimensional. Por exemplo, você tem afetividade negativa elevada, ou seja, você sente emoções negativas com muita intensidade. Antagonismo moderado, ou seja, você tem alguma dificuldade com empatia e cooperação. E desinibição baixa, ou seja, você não é impulsivo. Esse perfil dimensional é muito mais útil, porque ele mostra exatamente onde estão as dificuldades. Isso guia o tratamento de forma muito mais precisa. E por que estou te contando isso? Porque isso muda completamente a forma como a gente pensa sobre personalidade. Porque você não é uma categoria. Na verdade, você é um conjunto de traços, alguns elevados, outros baixos, que interagem de forma complexa. E quando você entende isso, você para de se rotular.
e comece a trabalhar especificamente nos traços que estão causando sofrimento. Entender que a mente humana é feita de gradações e não de caixinhas e categorias muda tudo. Esse olhar mais real e compassivo, por exemplo, que eu procuro compartilhar no livro Bipolar Sem Mistérios, um livro para quem quer compreender melhor seu tratamento e opções terapêuticas, e não apenas nomear o que sente. Se você tem interesse, o link estará aí na descrição desse vídeo. Nós chegamos ao final de uma jornada pelos 10 transtornos de personalidade. Eu quero que você saia daqui com algumas ideias muito claras para você. Cada um deles representa uma forma única de perceber o mundo, reagir às emoções e se relacionar com os outros. Entender tudo isso ajuda a enxergar a mente humana com mais empatia e a reconhecer que, no fundo, todos nós temos traços que precisam de equilíbrio. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a personalidade de um jeito mais claro e profundo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque isso me mostra que posso trazer mais conteúdos como este. Até o próximo!